Nós estamos nessa nova série, eu sou, há algumas pessoas novas aqui hoje, alguns rostos novos, e eu queria reprisar rapidamente, porque o estudo da semana passada foi um pouco mais longo, o que nós estudamos sobre os nomes de Deus, e a gente vai entrar no estudo de hoje. Nós vamos ver apenas 2 nomes hoje, mas aí na próxima semana nós vamos ver mais 8 nomes por aí, e a gente entra no Novo Testamento e sai para analisar atributo por atributo do nosso Deus, ou pelo menos uma boa parte deles. Começamos o nosso estudo na semana passada falando sobre a importância dos nomes na cultura semítica, como que os nomes eram dados às pessoas de maneira diferente da nossa hoje. Depois, nós passamos a analisar como que Deus se revela no Antigo Testamento e quais nomes ele se dá, ou se apresenta, ou se revela. E a gente viu pelo menos 4 nomes semana passada. O primeiro deles foi o Deus Elohim, ou Elohim, o Deus poderoso. Gênesis 1, versículo 1, já nos apresenta Deus como sendo Deus Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Vimos também como que esse nome Elohim aparece na Bíblia hebraica. O próximo slide, conforme a gente estudou, pode passar, Lucas? Tem aí, ó. Aqui nós temos o texto de Gênesis capítulo 1, Bereshit, Bara, Elohim, e aí você tem aqui, essa setazinha que está aí, você tem o nome de Deus sendo revelado. Criou, pois, Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, melhor dizendo. Nós temos o nome de Deus aparecendo aí como Deus Elohim. Vimos um pouquinho sobre as variações do nome de Deus. Eu trouxe um exemplo. Irmão, como é que a gente chega nessa conclusão? Eu trouxe um exemplo mais clarozinho, tem um gráficozinho bonitinho, para a gente ver mais ou menos como é que funciona a transliteração do hebraico para o português. Aí em cima você tem hebraico, embaixo você tem a transliteração, é como se estivesse escrevendo as palavras de hebraico aqui embaixo, né, no português, no caso, traduzido. E aqui nós temos o texto original que está na nossa Bíblia, já traduzido para o português. Lembrando que o hebraico não se lê de esquerda para a direita como é o português, se lê o inverso, é de direita para a esquerda que se lê. Trouxe também um exemplo para os irmãos de como é que a Bíblia Sagrada foi escrita e como é o alfabeto hebraico, diferente do nosso alfabeto, obviamente. E aí nós vimos um pouquinho sobre o alfabeto, um alfabeto que não tem vogais, não possuía vogais. Essas vogais foram dadas mais tarde por alguns judeus como pontos massoréticos, e esses pontos massoréticos passaram a ser as vogais para facilitar o entendimento, a leitura e a transmissão da mensagem, visto que sem vogais uma palavra pode ter inúmeros significados e dependia muito da entonação da voz. Então, mais tarde foi dado as vogais com os pontinhos massoréticos. E a gente passou a então ver o nome Elohim, o Deus Todo-Poderoso, como que ele é apresentado na Bíblia Sagrada. Vimos Deuteronômio 5, 28, Salmo 68, 7, e depois começamos a ver os nomes compostos com El, e aí nós vimos El Shaddai, Elohim, o Deus poderoso, El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E aí nós temos o exemplo de como é que é escrito o nome El Shaddai, tá bom? Lembrando que não se lê daqui para cá, se lê daqui para cá. Bom, El Shaddai, Gênesis 17, 1 e 2. Vimos também, adiantar um pouquinho aí, Lucas, no 3, o nome El Elohim, ou melhor dizendo, El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, baseado em Deuteronômio 32, 8, aonde aparece a menção do Deus El Elyon. E por último, nós vimos o Deus El Olam, que significa o Deus eterno, Gênesis 21, 33. Então, foram esses 4 nomes que nós vimos semana passada no nosso estudo. Vamos para o estudo de hoje, então. E aqui eu quero começar falando sobre o caráter conotativo dos nomes. Aliás, melhor dizendo, antes do caráter conotativo do nome, o aspecto da revelação de Deus através dos nomes. A gente vai encontrar, via de regra, irmãos, os nomes que as pessoas vão recebendo nas escrituras com um significado específico. Eu já falei disso aqui,
em alguns momentos. Só que acontece que no mundo oriental antigo, os nomes próprios não eram atribuídos de maneira arbitrária, eles tinham um significado especial, conforme eu já disse. Ou era relacionado a características físicas, ou do caráter das pessoas, circunstâncias que envolvia o pré-nascimento, momento do nascimento, pós-parto, havia uma circunstância que acabava levando a pessoa a dar o nome, e daí nós temos muitos nomes que vão ser dados de acordo com a situação. Por isso, nós vamos ter o caráter conotativo dos nomes próprios. Eu trouxe uns exemplos hoje para a gente ver como é que isso funciona na Bíblia Sagrada. Você tem, por exemplo, aí Eva. Se você observar na sua Bíblia, Gênesis 3:20, quando diz Eva, aí diz o porquê esse nome. Porque seria a mãe de todos os seres viventes. Então, o nome traz consigo o seu significado. Noé, porque nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Eu esqueci de fazer isso aqui, eu ia trazer para os irmãos verem, mas uma curiosidade sobre o nome de Noé, porque eu não consigo jogar a imagem do meu computador aqui nesse negócio. E até consigo, né, Lucas? Mas vai dar uma confusão, deixa eu quieto. O nome Noé, ele é a mesma coisa de descanso, mudando apenas um simples ponto. No hebraico, quando você tem lá o Nun, você tem para Noé simples, sem nenhum ponto, e quando aparece para descanso, você tem um acréscimozinho de um pontinho em cima do Nun, no hebraico. E é curioso porque Deus vai fazer um trocadilho com o nome de Noé. Quando Deus coloca o nome de Noé, diz porque ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. E quando a Bíblia utiliza o nome descanso, a palavra é exatamente Noé, ou como as pessoas hoje costumam inclusive dar nome às crianças, Noa. A origem, a derivação da palavra é exatamente essa aqui de Noé, a ideia do descanso. Então, o nome de Noé, de certo modo, também era um nome profético. Deus já estava profetizando que através daquele homem, Noé, traria descanso à terra, o que acontece com o evento do dilúvio, quando as águas cobrem a terra, mata todos os seres viventes, com exceção de Noé, a sua família e os animais que estavam na arca, e agora a terra tem um período de descanso da maldade que estava imperando sobre a terra, ao ponto de chegar aos céus, até que depois, mais tarde, a corrupção venha tornar a acontecer. Mas o descanso teve. Então vamos lá. Esaú, Gênesis 25, porque ele era ruivo e revestido de pelo. Moisés, que foi tirado das águas. Então, os nomes eram dados de acordo com o significado. E Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles. Então, havia um caráter conotativo em dar nome às pessoas. A mesma coisa, ilustrando isso, acontece com relação ao nome de Deus. Eles não têm apenas o propósito denotativo de designar, mas eles foram empregados com o propósito de revelar algo de Deus a nós. Se para com o nome das pessoas, muitas vezes Deus já dava esse nome para que esse nome significasse algo profeticamente ou circunstancialmente, quem dirá com respeito ao seu próprio nome, que nem são os homens que dão a ele, mas ele mesmo que dá esses nomes. Então foram nomes que foram de fato empregados com o propósito de revelar ao homem. Os nomes de Deus, eles são revelativos, ou fazem parte da revelação do ser de Deus. Ele se revela a nós através dos seus nomes. E aí a gente vai ver como isso. Quando Deus começa a revelar sobre o seu ser, sobre a sua natureza divina, os seus atributos, especialmente na sua relação com as suas criaturas, os nomes de Deus carregam essa revelação. Em outras palavras, à medida que Deus se revela, à medida que ele fala seus nomes, Moisés, Abraão, a todos os demais que passaram, que fizeram parte do cânon bíblico sagrado, Deus, na verdade, estava revelando quem ele era no seu caráter. Então, nome de Deus e atributo de Deus estão
intrinsecamente ligado. Por isso que nessa série de estudos, Eu Sou, a gente começa falando sobre o ateísmo, o problema do ateísmo, sobre a existência de Deus, os nomes deste Deus, e na sequência, após terminar essa parte aqui dos nomes, a gente entra nos atributos incomunicáveis e depois comunicáveis, porque estão ligados. Você não consegue separar os nomes de Deus dos seus atributos. Na verdade, os nomes revelam os seus atributos. Então, nós vamos perceber que tão íntimo é o relacionamento do nome de Deus com o seu próprio ser, que as Escrituras quase os identificam. Além disso, falar o nome de Deus ou do ser de Deus é praticamente a mesma coisa. Por isso que a Bíblia proíbe tomar o nome de Deus em vão. Não se pode tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é desonrar a Deus. O nome de Deus tem a ver com o seu ser. É diferente da gente. Diferente da gente. A gente usa, às vezes, nomes que já são pejorativos, enfim, para inúmeras coisas. O nome de Deus não se pode, porque o seu caráter está ligado ao seu nome. Então, tomar o nome de Deus em vão é exatamente ofender o ser de Deus. Assim também, nós vamos encontrar no Salmo 8:1 que a gente leu, quão grande é o nome de Deus em toda a terra. Além disso, irmãos, os nomes de Deus são antropomórficos, uma palavra que eu sempre cito aqui, e eu vou citar mais uma vez para explicar isso. O que é que isso significa? Deus sempre se revela com concepções humanas. De vez em quando eu falo aqui sobre o antropomorfismo bíblico, que é quando fala as costas de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, o braço de Deus, que mais? A boca de Deus, os olhos, as narinas, as suas narinas, seja qual for, né? A ideia é estar tornando Deus, ou estar usando uma linguagem em que Deus é colocado como um homem. Isso é antropomorfismo, é dar forma humana a Deus. Por que que isso acontece na Bíblia Sagrada? Por um simples propósito. Herman Bavinck, que é um teólogo extraordinário, ele diz o seguinte, esse letrado vermelho aí: as Escrituras não contêm meramente alguns poucos antropomorfismos, pelo contrário, toda a Escritura é antropomórfica. A ideia é, nós não vamos encontrar somente em alguns trechinhos da Bíblia Sagrada Deus se apresentando como um homem. Toda a Escritura ela foi feita em linguagem humana. Então, a Bíblia toda, ela é feita em linguagem humana por um simples motivo. Se Deus falasse ao homem em linguagem divina, nós não conseguiríamos compreendê-lo. João Calvino vai até dizer nas suas Institutas da religião cristã, principal obra teológica da Reforma Protestante, depois nós temos as confissões de fé, os catecismos que surgem depois, mas ele vai até dizer isso, que Deus, para falar ao homem, ele teve que balbuciar, como que um pai balbucia para uma criança, ou como um pai reduz o seu linguajar para que a criança entenda. A ideia é, Deus, para comunicar-se conosco, utilizou-se de uma linguagem simples, mais rebaixada, mais humana, para que nós pudéssemos compreender. Caso contrário, nós não compreenderíamos. E Jó, inclusive, vai dizer isso, não quando fala da linguagem, mas sobre os arcanos de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: porventura desvendarás os arcanos de Deus? A ideia é, você vai desvendar o que tem na mente do Senhor? Você vai conseguir entender as propriedades dos seus planos? Obviamente não. Por quê? Ele é grande, ele é o céu, ele é soberano, ele é criador, ele está acima das coisas criadas. Então, para que nós, seres mortais, limitados, manchados pelo pecado, e aí deixa eu reprisar o que eu falei aqui há um tempo atrás, acho que no primeiro ano que eu cheguei aqui na igreja, no início daquela série, Doutrinando para a Vida, eu falei sobre o porquê que nós não podemos conhecer a Deus plenamente. Primeiro, porque nós somos criaturas, ele é criador. Segundo, porque o pecado maculou o nosso entendimento, a nossa visão. Terceiro, porque nós somos limitados e o conhecimento de Deus ele não tem limite. Ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus pensamentos, os seus juízos. Nós não temos como. Então,
Deus precisou falar numa linguagem humana para que nós pudéssemos entender. Os nomes de Deus, portanto, são apelativos que designam a Deus e por meio dos quais nós dirigimos a Ele como um ser independente e pessoal. Lembra lá aquele outro estudo da Trindade? Deus é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma força, Ele é uma pessoa. A expressão nome de Deus é empregada nas Escrituras de modo muito abrangente. Para você ter ideia, os judeus chegaram a fazer a numeração de 70 nomes que Deus se apresenta, e é verdade. A gente vai ver nesse nosso estudo, já vimos 4, hoje vamos ver 2, semana que vem mais uns 5, 6, 7 no máximo, e depois mais 3 no Novo Testamento, ou 4 e pronto, termina. Mas na Bíblia Sagrada, nós temos mais de 70 nomes que são referentes ao Senhor. E, curiosamente, não são nomes dados a Deus. Uma pessoa chega e diz assim, Deus ou o Senhor é isso, como se a pessoa estivesse designando quem Ele é. Mas são nomes que Deus mesmo se revela, ou Deus mesmo se apresenta assim. Ele se apresenta com mais de 70 nomes. Isso inclui, é claro, os seus atributos. Vamos lá. Nós vimos no estudo anterior, Elohim, El Shaddai, El Elyon e El Olam, o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, o Deus altíssimo e o Deus eterno. Hoje, em quinto lugar, eu quero ver com os irmãos o nome Adonai, o Deus governador. Abra a sua Bíblia agora em Deuteronômio 10. Esse é o quinto nome de Deus que eu quero ver com os irmãos. Deuteronômio 10, 17. Diz assim, pois o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O significado de Adonai, como aparece no texto hebraico, essa expressão aí, essa figura que você está vendo que é Adonai, significa o Deus que governa, o Deus governador. Por isso que a menção ele é Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aí vem, grande, poderoso, temível, não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. A ideia do não aceitar suborno é uma referência já à ideia ou à questão do seu nome. Irmão, desculpem, aqui está Gênesis 34, 27, né? Eu pedi para vocês abrirem Deuteronômio. É porque, na verdade, são 2 textos, tá bom? 2 textos. Aqui na minha anotação tem os 2, eu citei apenas Deuteronômio 10, 17. Daqui a pouco a gente vai lá para esse aí de Gênesis 24, certo? O Deus que não aceita suborno é Senhor dos senhores, é o Deus governador, e diferente dos governantes desse mundo, Ele é aquele que não se corrompe. Ele é o Deus que não tem barganha com Ele. Ele está acima, Ele é superior a qualquer outro governante que exista nesse mundo. Aí agora sim, vá lá para Gênesis 34, 27. E aí nós não vamos encontrar a referência Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós vamos encontrar uma outra expressão. Deixa eu ver se está certo esse texto aqui, viu? Tá não, né? Espera ainda aqui, deixa eu ver aqui qual é. Entendi agora o porquê desse trocadilho aí, viu só? Aí tá Gênesis 34, 27. É Gênesis 24, 30 e Gênesis 24, 27. Tem um dígito a mais aí. Em vez de ser 24, está 34. Aqui eu tenho Deuteronômio e Gênesis. Só que o Gênesis está errado. É 24. Abriu aí? 27. E depois 37. Vamos lá. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade de meu senhor, quanto a mim, estando no caminho,
o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Vá lá agora para o 37 e diz assim: e meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. São dois versos, acho que pela semelhança, né? 24, 27 e 37, eu acabei digitalizando errado aí, não revisei direito. O que é que a gente percebe aqui? No versículo 27, Deus de meu senhor Abraão. No versículo 37, e meu senhor me fez jurar. O nome Adonai é o Deus governador, o significado. Esse termo hebraico, Adonai, ele tem uma derivação. Então, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada apenas uma referência a Deus literal, Adonai. Você vai encontrar uma raiz principal dessa palavra que vão ter várias flexões. E aí você tem, por exemplo, Adon, que é a palavra, o que é a raiz dessa palavra Adonai. E o que é que significa? Mestre, proprietário, senhor. Aqui no texto de Gênesis 24, nós temos aquela situação do encontro de Rebeca, onde Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para o seu filho. Por isso que na conversa, no diálogo deste servo, ele vai dizer: disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor. Ele olha para Abraão e trata Abraão como sendo seu senhor, como seu proprietário, visto que ele era um servo, era um escravo, e Abraão era servo de outro. Abraão não servia aquele escravo, mas Abraão servia o Deus Yahvé. Sim? Sim. Exatamente. No português você vai entender isso? Não. No português está apenas descrito. Por isso que eu falei semana passada, para a gente estudar o nome de Deus, invariavelmente a gente vai ter que correr no texto original. Você até tem, por exemplo, como nós vimos aqui ainda há pouco, alguns nomes que são, como é que se diz? Profeticamente ditos pelo Senhor, né? Noé, porque dará descanso ao seu povo. Você pode até ter uma concepção do significado dos nomes por causa do significado que na própria Bíblia já tem. Mas em outros casos, você só vai conseguir identificar qual nome está aparecendo ali quando você recorre ao texto original. Por isso a necessidade de nós, especialmente que expomos a palavra de Deus, que pregamos a mensagem do Evangelho com fidelidade, com sinceridade e expositivamente, nós conhecermos nem que seja um pouco das línguas originais que a Bíblia Sagrada foram escritas, porque assim a gente consegue ir a fundo no original para entendermos o significado do texto. Até porque na tradução das palavras, muita coisa se perde, irmãos. Muita coisa se perde. Veja, eu não sou especialista nessa área. Desejo um dia, se Deus me permitir, tirar uma licença para ter um tempo, me dedicar a fazer de repente um estudo sobre isso, uma dedicação, um mestrado, algo desse tipo. Eu não sou especialista nisso, eu tenho colegas que são exímios especialistas nessa área de manuscritologia, de tradução bíblica, de grego, de hebraico e outras línguas mais. Eu não sou, eu sei o básico e me esforço diariamente para trazer a fidelidade da palavra de Deus para vocês aqui. Mas, quando a gente observa qualquer tradução, até de maneira simples, você vai perceber que muita coisa se perde na tradução de uma palavra, porque, por exemplo, o significado de uma palavra para o mundo daquele contexto, às vezes é totalmente diferente para o nosso de hoje. Você vai encontrar, por exemplo, isso quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, eu acho que é 1 Tessalonicenses 1, quando ele vai fazer elogios à igreja de Tessalônica, e ele vai falar sobre o amor abnegado daquela igreja. Para nós, abnegado, abnegação, não é uma palavra muito usual, né? A gente não fica usando, pelo menos eu não vejo muitas pessoas dizendo, não, eu estou me abnegando disso aqui. Não é tão usual.
Entre os crentes ainda se diz que a Bíblia fala muito sobre a abnegação, mas fora do contexto religioso, não é uma palavra que é muito usada. E quando usada, a gente não consegue entender o significado desta palavra. Para Paulo, para os ouvintes daquela época, essa palavra tinha um peso gigantesco. Então, quando Paulo utiliza essa expressão lá no termo grego, aqueles leitores daquela época conseguiam entender o que é que Paulo estava querendo transmitir com aquela palavrinha. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu consigo ter essa oportunidade de, no texto original, olhar o seu significado, olhar a maneira como o texto ele se desenvolve, a estrutura do texto, o que é que eu consigo ver? Eu consigo ver mais a fundo qual de fato era a intenção do autor ao transmitir aquela verdade. Então, por isso que de vez em quando aqui eu cito no texto, os irmãos já perceberam, de vez em quando pregando, eu digo, olha, essa palavrinha aqui no grego está assim, essa palavrinha aqui no hebraico, ela está assim. Qual o propósito disso? Mostrar o que Paulo, que qualquer autor, qualquer escritor, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, tinha ao comunicar aquela palavra para aquela sociedade, para aquele povo, para aquela igreja, para aquela região. Então, a palavra ela é muito importante, especialmente no contexto que ela é usada. Aqui, nós entendemos isso. Porque, por exemplo, hoje, a mulher não chama mais o marido de meu senhor. Se chama é muito raro. Não é comum nós ouvirmos isso, né? Meu senhor. Diga senhor. Não é comum nós ouvirmos isso. O funcionário, a sua auxiliar de sua casa, sua secretária do lar, não chama você de senhora no mesmo termo que aqui era utilizado. Pode até chamar senhora e senhor, como a gente costuma falar com os mais velhos, com o nosso patrão, porque é comum. Só que aqui, quando a expressão aparece, Adonai, é a ideia de que ele governa sobre mim. Ele é meu superior. Então, Adonai é exatamente essa ideia do Deus governador. Só que essa palavra aparece tanto em referência a Deus, como também é utilizada, como por exemplo aqui em Gênesis, na referência de um escravo para o seu patrão. Então é uma palavra que tem a duplo propósito, é utilizada duplamente, mas é claro, quando Deus vai falar sobre si, vai revelar a si, aí nós vamos encontrar a expressão, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. A ênfase é maior para o governo absoluto de Deus. Além disso, se você perceber, Adonai também é empregado com frequência no Antigo Testamento como nome de Deus, e no grego, nós vamos ver na outra semana quando falarmos do Novo Testamento, a palavra Kyrios, esse termozinho aqui, ó, K, é um K, parece um U, não é um, parece um U, tá vendo aqui? No grego se lê Kyrios, e aí a ideia é, ele é Senhor. Quando a gente terminar aqui esse estudo, eu quero ver se eu canto para os irmãos aqui em grego aquela música, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Aí há um refrão daquela música, a gente canta no português assim, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Se essa música fosse cantada no tempo de Cristo, os apóstolos cantariam, Kyrios estin, a ideia, Ele é Senhor. Então, Kyrios é a palavra que equivale a Adonai do Antigo Testamento. Esse nome aponta para a maneira como Deus é Senhor absoluto e exerce domínio sobre a criação. Ele não é apenas Senhor de um escravo, como é o caso de Abraão. Ele é Senhor de toda a criação. Vamos para dois textos que mostram isso de maneira mais clara. Josué 3:11 e Salmo 97:5. Duas pessoas abrem, leem em voz alta e a gente vê com mais clareza isso aí. Egegeta ek necron kyrios estin, passa glossa boesse. Depois eu vou trazer para os irmãos aqui, transcrito. Eu vou tentar fazer os irmãos cantarem em grego. Josué 3:11, Salmos 97:5. Pode ler.
Senhor de toda a terra. Adonai, o Deus que governa, é a palavra que aparece. Josué 3:11. A arca da aliança do Senhor, aí diz o texto, Senhor de toda a terra passa diante de nós. Então, o Deus governador que tem domínio sobre toda a terra. Quais são, irmãos, diante disso, qual é a percepção que a gente tem diante disso? Baseado ainda em outro texto que nós vamos ler agora, de Deuteronômio capítulo 10. Abra lá sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10, agora todos nós vamos abrir esse texto, aonde o nome Adonai vai dar essa ênfase à superioridade do Deus de Israel sobre outros deuses. Você vai ver isso de maneira muito clara agora em Deuteronômio capítulo 10. Veja aí o 17 e mantenha aberto que a gente vai voltar a esse texto. Alguém pode ler? Aqui nós temos o Senhor vosso Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, que fica evidente essa revelação do Deus Adonai, o Deus que governa. Lembrando que na sua Bíblia aparece Deus Senhor, mas no hebraico aparece Adonai. Moisés vai descrever Deus aí nesse texto como sendo governador último de todas as coisas e como autoridade máxima de todos os reinos. Esse nome indica que não há ninguém como ele em poder e glória, ninguém pode desafiá-lo. Todos os reinos desse mundo estão sujeitos à sua autoridade suprema, e um dos grandes pecados de Israel era exatamente a adoração aos falsos deuses. Por isso que Deus não admite que o seu povo adore outros deuses, deuses que são inventados por mãos humanas e não têm poder. Então Deus é absolutamente resoluto e repetitivo em condenar a adoração a outros deuses. Aí, nessa passagem de Deuteronômio 10, do 12 até o 22, a gente leu o 17, mas do 12 até o 22, nós vamos encontrar essa ênfase sendo dada ao aspecto do Deus. Veja, por favor, aí, o versículo 14, para a gente não ler a passagem toda, eu quero que você vá vendo alguns versículos aqui que mostram isso. Isso. Eis que os céus do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que neles há. Perceba, ele é o governador, as coisas pertencem a ele. Veja, por favor, agora o 17, nós já lemos. Veja agora o 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Então, nós temos aí a apresentação do Deus Adonai. Moisés vai utilizar nesse texto, o nome Yahvé, que é utilizado na nossa expressão como sendo Senhor, e repentinamente ele vai mudar para Adonai. É curioso, a gente encontra no mesmo texto a presença de dois nomes diferentes. Semana que vem, no estudo que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar isso, vou tentar fazer um print aqui da minha tela e jogar assim no slide deles para os irmãos verem como é que acontece. No mesmo texto hebraico você tem lá Adonai, de repente você tem Yahvé, de repente você tem Elohim, ou o inverso, seja lá como for. Na nossa Bíblia aparece Senhor Deus, pronto. Mas no texto original você tem essa mesma ideia. Isso é aquilo que acontece, por exemplo, no Salmo 119. No Salmo 119, a gente tem uma quantidade maciça de versículos, é o maior
texto da Bíblia Sagrada, o Salmo 119, só que no português você não consegue identificar por que isso. Quando eu pego o texto hebraico, eu vejo lá que é uma sequência de iniciais. É o alfabeto hebraico todinho no Salmo 119. Bom, Júnior? Qual? Sim. Sim. Isso. A Bíblia, ela diz que nós não devemos fazer juramento nem pelo céu, nem pelo que há na terra, nem pelo que há embaixo da terra. Isso a gente vai encontrar especialmente quando no Novo Testamento, você tem a menção de que seja a tua palavra, sim, sim, não, não. E aí, inclusive, nós falamos aqui semana retrasada sobre Eclesiastes 5, sobre o voto do tolo. Qual é a ideia? A que ponto nós podemos jurar e até que ponto nós não podemos jurar? A Bíblia Sagrada vai nos apresentar esses dois caminhos, eles não são excludentes, tá bom? Não são excludentes, um não exclui o outro, porém eles são normativos. Como é que isso deve funcionar? Eu, sendo falho pecador, devo ter muito cuidado com qualquer juramento que eu venha fazer, para que eu não quebre. Eclesiastes 5 deixa claro isso. O voto ao Senhor, ele não é terminantemente proibido. Você pode fazer um voto ao Senhor, dentro de orientações bíblicas e com permissões bíblicas. Não adianta você fazer um voto maluco da sua cabeça que não tem respaldo bíblico, né? Que nem os católicos às vezes fazem. Fiz um voto a Nossa Senhora não sei o quê, que se eu for curado disso aqui, eu vou subir a serra de joelho. Não tem base bíblica para fazer esse tipo de voto. Só que você tem na Bíblia Sagrada inúmeros votos, o voto nazireu, inúmeros outros votos que são permitidos. O que é um voto? O voto é a mesma ideia do juramento. Voto e juramento têm a mesma similaridade. No Antigo Testamento, especialmente nesse período mosaico, que a gente chama assim para o período que Moisés estava conduzindo o povo, nós encontramos o povo de Deus se abraçando com ídolos ou vivendo na prática da idolatria, e Deus então começa a chamar a atenção desse povo, porque eles estavam confiando a sua vida, muitas vezes, a sua adoração a deuses que não podia fazer absolutamente nada. Então adoravam a esses deuses, sacrificavam a esses deuses. Nós encontramos até mesmo lá em Levíticos a menção da adoração ao deus Moloque, aonde o povo de Deus, veja que coisa terrível, acho que eu li isso na congregação em algum canto eu preguei esse texto aqui, eu não lembro onde foi, mas eu preguei, é tanto sermão, mas eu preguei em algum lugar. O povo estava pegando os filhos, as criancinhas recém-nascidas, e entregando a Moloque, um falso deus, e a gente sabe que por trás de todo ídolo, o diabo é que age, a Bíblia Sagrada declara, como é? Como é? Sim, perfeito. E aí, entregando os filhos a Moloque. Aí Deus vai dizer ao povo: vocês estão fazendo abominações, sacrificando os filhos de vocês a ídolos, a deuses que não são nada em si, que na verdade por trás disso é demônios, como Paulo vai dizer. Vocês não podem fazer isso. Então a ideia é quando Deus diz, então, você jure tão somente por Deus, não faça voto, não faça sacrifício, não se comprometa com outro Deus que não seja o Senhor único e verdadeiro Adonai, governador de todas as coisas. É essa a ideia, e é nesta permissão que o juramento é permitido na Bíblia Sagrada. Ao adorar a Deus, ao sacrificar a Ele, que era o contexto do Antigo Testamento, as pessoas chegavam-se ao sacerdote e traziam um animal para oferecer em sacrifício, e ali muitas vezes, ao chegarem perante o sacerdote, como vai explicar Eclesiastes, faziam votos. Quais eram esses votos? Eram inúmeros, mas normalmente votos relacionados à sua fidelidade. Senhor,
está aqui a minha oferta pelo meu pecado. Aí chegava um hebreu diante do sacerdote de Deus, de Israel, entregava cordeiro, entregava um novilho, puro, limpo, macho. Aí dizia: está aqui a minha oferta ao Senhor pelo meu pecado, porque na Bíblia Sagrada, inclusive, nós temos vários tipos de oferta. É outro assunto, outra história. Mas está aqui a oferta pelo meu pecado. O que é que alguém faz ao entregar uma oferta pelo seu pecado? Se arrepende, está fazendo isso porque se arrepende, porque busca a remissão dos seus pecados e porque espera agora não cometê-los mais. Então, voluntariamente ou involuntariamente, no ato de entregar uma oferta ao Senhor, o que é que o ofertante fazia? Senhor, eu me comprometo a não pecar mais. O que é que está embutido na ideia de eu me comprometo? Juramento. Porque Hebreus vai dizer que quando Deus vai fazer juramento, não faz juramento por outra pessoa, porque não tem ninguém maior do que ele jura por ele mesmo. Já nós que somos seres criados e limitados, quando a gente quer prometer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente diz: eu juro por Deus, prometo por Deus. Por quê? Está acima de nós e nós estamos nos comprometendo numa aliança de fidelidade ao Todo-Poderoso, o governador de toda a terra, ao Adonai. Aí Cristo vai dizer que nós não devemos jurar e ter cuidado com o juramento, porque a infidelidade quebra esse juramento, faz com que a gente peque ao Senhor, profane o seu santo nome e acabe prestando ele uma adoração de tolos, que Eclesiastes 5 vai nos dizer. Então, é nesse contexto que normalmente o juramento ao Senhor ele é permitido. Entendeu? Sim. Não. Não tomar o nome de Deus em vão. Sim. Mas fora de contexto como? Está dentro do contexto. Tá. Ó, ao Senhor teu Deus temerás. Tomar o nome de Deus em vão é uma atitude de não temer a Ele, é zombar dele. A Ele servirás, a Ele te chegarás. Me aproximo de Deus. Aqui a mentalidade é de um ofertante. E pelo seu nome jurarás. Esse juramento não é tomar o nome dele em vão, é um compromisso que eu tenho com o nome de Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. O que significa tomar naquele contexto? A mesma coisa que acontecia com as vestimentas do sacerdote. Não sei se irmãos já tiveram essa curiosidade, mas as vestimentas do sacerdote no Antigo Testamento, elas possuem relação com o que aparece do novo céu e nova terra, lá em Gênesis, em Apocalipse 21 e 22. A roupa do sacerdote era cheia de parafernália. Parafernália que eu digo assim, era colar, era pedra, era cor, né? Tinha isso, aquilo, era cheio, cada detalhe daquele tinha um significado. E sobre os ombros do sacerdote era carregado o nome, uma referência de que o sacerdote era aquele que carregava o nome de Deus. Quando a Bíblia diz: não tomarás o nome de Deus em vão, eu preguei aqui sobre isso, a ideia bíblica, dentre tantas aplicações, é: você que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, não pode usar o nome de Deus de maneira pecaminosa, mas também não deve se portar de maneira desonrosa. Por quê? Você carrega o nome dele, assim como um filho envergonha seu pai quando faz algo errado, mesmo que o pai não tenha nada a ver, você desonra o nome de sua família, desonra o nome do seu pai. Por quê? Você carrega no seu sangue o nome do seu pai, no seu RG, não sei se você carrega no seu documento o nome do seu pai. Então, desonrar o nome de Deus é não agir em conformidade ao pacto, à aliança estabelecida. Esse povo poderia jurar pelo nome de Deus. Agora, como e de que maneira? O que é que limitava esse juramento? Deveriam ser fiéis a Deus.
Porque se eles não fossem fiéis a Deus nesse juramento, era pecaminoso, era voto de tolo, era abominação. Então, nesse contexto, o juramento ele é permitido. Não está em desacordo com o terceiro, pelo contrário, ele é uma reafirmação daquilo que o terceiro diz. Cuidado, se você está jurando pelo Senhor, você está carregando o nome dele, está fazendo um pacto com ele. E você tenha cuidado diante disso. Então, não tome o nome de Deus em vão. Não jure dolosamente, não jure em vão. Não utilize o nome do Senhor de toda maneira se você não vai cumprir aquilo que você disse. É essa a ideia. Eu não vejo aqui texto fora de contexto. Eu vejo, na verdade, uma aplicação que Deuteronômio é do que a lei mosaica nos edita resumidamente em Gênesis ou em Êxodo capítulo 20. Ficou claro? Como é? Nós temos muitos, não só no terceiro mandamento que o Júnior mencionou, mas no quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Se você desonrar o nome do seu pai e de sua mãe, aí você vai, Êxodo 21, já tem a punição lá. Aquele que desonrar vai ser morto. E a gente encontra casos onde pessoas são mortas por causa da desonra. Então, os mandamentos, eles possuem condições. Por isso que o nosso Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, quando examinam, por exemplo, os 10 mandamentos, fazem de duas maneiras: o que é que o mandamento proíbe e o que é que o mandamento ensina. Ainda que seja não farás, não terás, não tomarás, a proibição traz embutida nela um ensinamento. O que é que eu não devo fazer? O que é que eu devo fazer? Então você vai ler o breve catecismo, especialmente o Catecismo Maior do Westminster, você vai ter lá o que é que eu devo fazer, o que é que ensina, né? O que é que eu não posso fazer diante disso, porque é exatamente as condicionais que os mandamentos têm, naturalmente. Ficou claro? Não ficou claro? Quer mais? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Nós estamos chegando perto do fim, não do fim do estudo, que tem muita coisa, mas que a gente vai ter uma participação do irmão. Adonai, o Deus governador, conforme eu falei. Além disso, irmãos, pode passar, Lucas, a parte sublinhada aí do outro slide. Quando diz que Adon é o Senhor dos senhores, ele quer dizer que o Deus de Israel é superior aos deuses das outras nações, os quais os israelitas queriam adorar, podendo por isso sofrer a punição divina. Não que esses ídolos fossem deuses de fato, mas criados pela mão dos israelitas e de muitos daqueles povos de Deus, do povo de Deus, eles então eram adorados, e Deus então, quando ia fazer referência a ele dizia sempre: eu sou o Senhor dos senhores, eu estou acima de deuses criados por mãos humanas. Para finalizar, vamos ver as lições que Adonai nos ensina. Eu ia entrar aqui em Yavé, mas eu não vou entrar não, porque tem muita coisa para falar e eu prometi que terminaria antes de 9 horas. Lições que Adonai nos ensina. Adonai, o nome de Deus governador, que é o Senhor dos senhores, não é apenas um nome para o Deus dos antigos, ele ainda é o mesmo Deus. O que é que significa? Nós ainda podemos clamar, nós ainda podemos cantar, nós ainda podemos orar, nós ainda podemos confiar e recorrer ao Deus que é Senhor e que é o nosso Deus. Quando nos esquecermos de que Ele é o mesmo Deus, quando nós nos esquecemos de que Ele é o mesmo Deus, nós acabamos caindo na idolatria, assim como fizeram os israelitas. É isso, irmãos, que acontece na nossa vida quando nós não entendemos o Deus Adonai que nós servimos, e no momento de angústia, de aperreio, por não confiarmos em Deus, às vezes nós acabamos recorrendo a outros ídolos. Pastor, como é que isso funciona? Eu oro, eu rogo a Deus para que Deus supra as minhas necessidades, porque de repente eu estou passando um aperto financeiro muito grande. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é o Jeová Jirei. Semana que vem vamos ver isso. O Deus
provedor, Deus da provisão. Mas aí eu passei um aperto, eu estou orando, estou buscando a Deus e não apareceu nada. Aí aparece a Mega Sena da virada. Aí aparece, né, aquele jogo do bicho ali. Aparece o tigrinho, né, que tem agora, outros jogos mais de aposta e tudo mais. Você diz assim, rapaz, de repente Deus quer suprir para mim através disso aqui. Aí você pega o que tem e joga lá. E às vezes, como diz um primo meu, o cão atenta e você ganha. Eu tinha um primo rebelde, o pai brigava com ele, você acaba desse negócio de estar fazendo na aposta, que você é crente, não pode estar fazendo na aposta, mas vai com o cão atento e eu ganho, né? Que eu não posso jogar. Aí tem muito crente que está assim, né? O cão atenta, você ganha. Aí você diz assim, eita, graças a Deus, olha que bênção divina. Bênção divina nada. Você não confiou que o Adonai, o Deus governador, o Jeová Jireh, que a gente vai ver mais à frente, supriria a sua necessidade e com as suas próprias forças, com o seu coração enganoso, você rapidamente construiu um ídolo à parte dele e disse, eu vou dar um jeito nesse meu problema. Eu estou usando esse exemplo porque está uma febre assim no meio do mundo, que esse negócio agora de jogo de novo, né? Mas isso acontece em várias áreas de nossa vida. Quando nós não descansamos no Deus que governa a nossa vida, nós acabamos caindo num ato idólatra, recorrendo a outras coisas, a outros pecados. Isso é com as nossas emoções, isso é com os nossos planejamentos, isso é quando a gente perde o controle de uma situação. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, ele continua sendo Deus Adonai, que governa todas as coisas. Ainda que a nossa vida esteja por um fio, ainda que a história pareça toda desalinhada, Deus continua governando. E eu não posso deixar de crer nisso. Então, o que é que o Deus Adonai me ensina? Eu não posso me desesperar. Muitas vezes a gente se desespera por bobagem. Eu e você, nós nos desesperamos por bobagem. Até quando o carro bate, a gente se desespera. Não tiver feito seguro com o Júnior, o carro bateu, se desespera, né, Júnior? Aí chora demais, tardiamente, né? Passa o seguro antes. Mas é o carro que bate, é a casa que acontece um problema, é alguém que adoece, é o emprego que você perde, você se desespera. Não precisa ficar preocupado, claro, nós somos humanos, vamos ficar assim. Mas você se desespera porque você acha que Deus perdeu o controle, que é o fim de sua vida, acabou para você. Irmãos, o nosso Deus, ele é Adonai, ele continuou governando, nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, nem mesmo o câncer foge ao domínio do controle do nosso Deus, nada. Pode fugir do nosso, porque a gente gosta de controlar a nossa vida, né? A gente planeja a vida da gente, tudo bonitinho, tudo direitinho, e a gente quando de repente percebe que nós não estamos no controle, é que a gente faz? Desespera, só que aí é a hora de você entender que Adonai é o Deus que governa todas as coisas e inclusive governa a sua vida, na doença, na dor, na angústia, ele continua governando. Então, Adonai é o Deus que governa e que ainda hoje governa a minha e a sua vida. Esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve, que governa todas as coisas, tá bom? Vou parar por aqui, semana que vem vamos para Yavé, Yavé Jirei, Yavé Rabone, Yavé Tsekinu Yavé e outros mais, e a gente termina essa parte do Antigo Testamento, se Deus quiser, tá bom? Alguma pergunta dentro do assunto? Então, ficar em pé, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos para te louvar, te engrandecer e aprender mais sobre o teu santo, poderoso e glorioso nome. Nome excelso, nome sublime, nome acima de todo nome. E nós queremos, ó Deus, louvar ao Senhor, porque Tu és o Deus que governa, Tu és o nosso Adonai, Tu és aquele que estás sobre todas as coisas, controlando o universo, controlando a nossa vida, e absolutamente nada foge do Teu domínio. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, porque nós podemos descansar na certeza de que o Adonai continua controlando a nossa existência. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.